Depoimento de Jerry Juan Abaunza Sanches, aluno da turma 4 do curso de Ledor na Perspectiva da Audiodescrição, ministrado por Patrícia Braille. Olá pessoal, eu sou GR, tive a felicidade de participar com vocês nesse maravilhoso curso que a professora Patrícia Braille nos proporcionou. Antes de prosseguir, vou me apresentar, Eu nasci na Nicarágua, sou cego congênito e a causa é glaucoma. Sou o sexto filho de uma família de 8, Tenho mais 7 irmãos e vim para o Brasil no final da minha adolescência. Eu estava com 16 anos quando vim para o Brasil. Isso foi no final dos anos 70. Estou hoje com 59 anos de idade. Sou casado, em segundas núpcias, tenho 2 filhos já crescidos. Sou formado em letras pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tive a felicidade de passar no vestibular num período em que ainda não existia cotas. Graças a Deus, e claro, devo reconhecer a meu esforço e a muita ajuda que recebi de pessoas voluntárias, justamente fazendo isso que a professora Patrícia trabalhou, a leitura. Tive a sorte de ter um grupo de pessoas, de encontrar um grupo de pessoas que voluntariamente fizeram bastante leitura do material que eu precisava para preparar-me para o vestibular. E, felizmente, fui bem sucedido. Atualmente também sou concursado público, sou servidor público aqui no Espírito Santo, sou professor, trabalho no Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, CAP, de Vitória, aqui no Espírito Santo, e sou professor regente também numa sala de aula, da mesma escola em que o CAP se localiza. Sou professor, trabalho com jovens e adultos, na modalidade EJA, no período noturno, e pela manhã, no turno matutino, eu trabalho com o ensino médio. Vocês já devem ter entendido, claro, que sou professor regente de turmas de alunos que enxergam. Atualmente, claro, devido à pandemia, estamos trabalhando remotamente. Como professor, como usuário do sistema Braille, eu concordo plenamente com tudo aquilo que a professora Patrícia disse ao longo desse curso. Ele é de fundamental importância para nós cegos no que se refere a todo o conhecimento que nós podemos adquirir. É o mais inclusivo, concordo quando a Patrícia disse isso, plenamente. Eu sou um admirador profundo do sistema Braille, conheço bastante do sistema Braille, não apenas no que se refere a seu uso literário, mas também entendo de musicografia Braille, um pouco de matemática Braille voltado para matemática, para outros conhecimentos, áreas do conhecimento em que o Braille é utilizado. E concordo muito também com a opinião de seu Mesquita, se eu não me engano o nome do senhor, que a Patrícia compartilhou áudio ontem, quando ele diz que as pessoas, quando fazem leitura em voz alta, tendem a omitir a última sílaba, a última vogal, e realmente isso acontece muito. Eu insisto com meus alunos quando peço para eles fazerem leitura de algum texto, de algum trecho, enfim, e peço que eles salientem essa última sílaba, essa última vogal, não de forma exagerada, mas de forma que seja perceptível ao ouvido e que não fique dúvida
quanto ao gênero da palavra que foi pronunciada, que foi lida. A questão da acentuação também é muito importante. Com muita frequência eu vejo que os meus alunos têm dificuldade em assimilar e, logicamente, em colocar em prática a questão da acentuação das palavras. As paroxítonas, as oxítonas, em muitas situações eles atropelam. A questão da pontuação também é fundamental. E também é importante que a pessoa que faz a leitura mergulhe no texto para que se aproprie daquilo que está sendo lido, da maneira que vai ser lido. Por exemplo, eu penso que não podemos ler um texto igual que nos foi proposto, no qual fizemos uma gravação, e fazer a mesma leitura, seja com a mesma entonação, o mesmo ritmo, se pegarmos um soneto, por exemplo, uma poesia. E se pegarmos um discurso, por exemplo, de um pronunciamento, são situações diferentes. Se for um texto narrativo, contudo, devemos estar atentos a todas aquelas orientações que nos foram passadas. Por que eu fiz esse curso? Porque eu considero que, apesar de eu ser cego e de certamente já ter me valido muito de leitura de outras pessoas, sempre temos algo a aprender. Inclusive, a observar a opinião de outras pessoas. Tive a felicidade de encontrar uma professora muito atenta realmente a essas questões, que pontuou com muita propriedade tudo isso que eu penso. Um outro detalhe importante na leitura é que a pessoa que está fazendo esse papel, está fazendo a leitura para uma pessoa cega, deve fazer a leitura na íntegra. Eu já me deparei em situações em que eu peço para alguém fazer a leitura, por exemplo, de um bilhete, enfim, de algum documento, e a pessoa vem e me pergunta assim: o que é que você quer saber? Ora, eu quero saber o que está escrito, eu quero saber tudo. Ou mesmo que seja algo especificamente, se é uma questão de ordem particular, a pessoa não tem que saber o que exatamente eu quero. A pessoa tem que ler aquilo que se prontifica a ler. Bom, esse é meu ponto de vista. Um outro detalhe. Às vezes temos um texto um pouco chato, vamos por assim dizer, um edital ou um pronunciamento que se remete a diversas leis com base no artigo tal, da lei tal. Eu sugiro que sempre leiam tudo, que não pulem e não façam aquilo com base na lei e o artigo. Leiam o número do artigo, da lei, e esperem que a pessoa cega para a qual está sendo feita a leitura indique se quer que pule essa parte ou não. De repente ele tem interesse em saber o número da lei, do decreto, enfim. E se não for lido, se for lido dessa forma, afinal, qual é o número da lei, do decreto? A professora Patrícia já indicou isso e eu concordo plenamente. É a pessoa cega que vai indicar se se deve ou não pular algum trecho. Caso contrário, faz uma leitura na íntegra. Um outro detalhe que pode, às vezes, dependendo da pessoa, principalmente se for do sexo feminino, lendo para um homem, dependendo da leitura, se no texto houver palavrões, leia com naturalidade. E caso isso provoque riso ou qualquer expressão inadequada para a pessoa a qual está sendo feita a leitura, ignore, desconsidere. Prossiga de forma séria, fazendo a sua leitura, para você não ficar constrangida. Já me vi em situações em que o aluno, não era nem palavrões, então, né, porque não, eu procuro evitar isso, de levar esse tipo de texto para a sala de aula, mas às vezes uma crônica solta, né, aparece uma palavra um pouco chula. E já me deparei em situação em que o aluno me disse que não queria ler aquilo. O que acontece? Eu sabia de que se tratava, mas se estamos fazendo uma leitura compartilhada, em que um aluno lê um parágrafo, outro lê o segundo, outro o terceiro e assim por diante, isso quebra a sequência da leitura. Então, procurem ler sem constrangimentos. Outro detalhe, ouvi ontem
nos raros momentos que eu pude estar presente na aula, em que há pessoas, e realmente já vi isso por aqui, uma aluna, não me lembro bem o nome agora, ficou constrangida ou, enfim, encabulada pela questão da voz, do timbre de voz. Eu escuto com muita frequência isso aqui. Ah, minha voz é feia, voz de taquara rachada. Ah, eu não gosto da minha voz na gravação. Bom, eu sempre falo, nós não estamos fazendo nenhum concurso para locutor, estamos fazendo uma gravação, estamos gravando. Eu estou falando isso porque atualmente, no trabalho remoto, nós estamos produzindo bastantes áudios aqui no CAP em que eu trabalho. E em muitas situações nós vemos justamente, em muitas situações não, toda semana na verdade, nós estamos fazendo esses trabalhos de gravação. E no início, as pessoas relutavam, alegando isso, ah, mas eu não gosto da minha voz é fanhosa, minha voz isso, minha voz aquilo. Gente, se nós fizermos um levantamento das vozes bonitas, ou não tão bonitas, ou até mesmo não agradáveis, dos cantores e cantoras que existem por aí, mas que, entretanto, estão ganhando dinheiro. Não estão se importando se o timbre de voz deles é bonito, se é desagradável, enfim. E também nós não devemos nos preocupar. Eu, por exemplo, poderia estar preocupado, estar constrangido aqui. Gente, mas o meu sotaque de estrangeiro vai comprometer, não vai ficar legal. Não estou preocupado com isso. A professora Patrícia me pediu, gentilmente, né, para me dirigir a vocês, e faço isso com o maior prazer. Espero que as minhas palavras sejam de utilidade para todos. Porque acima do meu sotaque, penso que está a mensagem. Penso que isso prevalece. Da mesma forma, a leitura deve prevalecer sobre o timbre de voz, se é grave, se é agudo, se é uma voz infantilizada, por assim dizer, se é de taquara rachada, como muita gente fala por aí, se é nasalizada. Não se incomodem com isso. Façam uma primeira leitura, depois uma segunda, e aos poucos isso se torna rotina. Eu entendo isso porque tudo é uma prática, uma primeira vez. Quando eu apresentei meu primeiro trabalho, aliás, de forma individual também, eu tive dificuldade. Enquanto estudante no ensino médio, no ensino regular, enfim, antes de chegar à faculdade, os professores nunca pediram para eu fazer leitura. Talvez pelo fato de eu ser cego, bem provavelmente. Enfim, o fato é que nunca foi solicitado. No entanto, na faculdade chegou o momento em que os professores pediram para apresentar trabalhos, né? E às vezes os trabalhos eram individuais. E eu podia dizer que não. Ué, se estava cursando uma faculdade e tinha planos, né? Não podia omitir-me. Então, enfrentei, li uma vez, duas, três, enfim. Hoje, por exemplo, ler para mim em público é natural. Não vou ler com a mesma desenvoltura que a Patrícia lê, que vocês fazem leitura, né? Claro que não, porque a leitura em braille é feita caractere por caractere, na medida em que o dedo vai encontrando esse caractere que representa uma letra. É claro que com o tempo, se eu vou ler paralelepípedo, por exemplo, vai chegar um ponto em que, e com o contexto, eu vou deduzir qual é a palavra e não vou precisar ler uma a uma. Mas, independente disso, vocês que enxergam, vocês leem uma palavra de golpe, e até mais. Nós cegos não, por isso que minha leitura, claro, é mais vagarosa. No entanto, eu leio com naturalidade, ou seja, porque eu não leio para competir com ninguém. Leio para eu me fazer entender, para transmitir o meu recado. E se eu gaguejar na leitura, que aliás isso é muito frequente, isso pode acontecer, também não me incomodo mais com isso. Peço desculpas, faço a correção e lembro aos alunos também quando eles falam, porque isso é uma desculpa muito frequente. Ah, mas eu não sei ler. Ué, como você chegou até aqui? Por outro lado, eu lembro a eles que até os melhores, os maiores jornalistas, e cito o Bonner, por exemplo, né? Vez por outra ele também
tropeça nas palavras, né? Isso pode acontecer, estamos sujeitos a isso. E, no entanto, o mundo continua girando da mesma forma. E, para fechar o tópico da leitura, já referi há pouco que cada texto apresenta suas peculiaridades. Por exemplo, alguma de vocês ou algum de vocês tem conhecimentos musicais? Como vocês leriam para uma pessoa cega uma partitura? Uma partitura, não pensemos uma música complexa. No início deste áudio, eu toquei um trecho, toquei um pouco da música Nossas Histórias, de Oswaldo Montenegro. Como seria a leitura dessa partitura para piano? Sabemos que existe a escrita convencional, da música, e existe as cifras. Na convencional, a partir da pauta, do pentagrama, algum de vocês tem conhecimento de música? Faria uma tentativa de uma leitura de uma música? Que se alguém souber, eu me candidato a ouvir para aprender, que eu amo música. E mudando de assunto, eu queria comentar também um outro assunto que me chamou a atenção nos vídeos que a Patrícia disponibilizou na parte de etiquetas. Tudo aquilo que ela colocou realmente faz sentido e é válido, e espero que vocês coloquem em prática quando houver uma necessidade. Não esqueçam de que as pessoas cegas são seres humanos e enquanto seres humanos apresentam as mais variadas reações. Estas podem ser educadas, mal educadas, atrevidas, desaforadas, ingênuas, enfim. Mas não generalizem. Cada cego é um cego, cada pessoa é uma pessoa. E todos nós, enxergando ou não, pessoas que enxergam ou pessoas cegas, temos nossos dias de glórias e nossos dias de infelicidade. Pode ser que um cego, por algum motivo, esteja num dia desses que estão mais para o inferno do que para a glória, Solte algumas pérolas para alguma de vocês, mas não generalizem. Todos vocês, em algum momento também, certamente, proferiram alguma palavra que não seja comum do vocabulário de vocês. Isso acontece com todo mundo. Queria destacar aqui um outro aspecto no que se refere à etiqueta. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de ajudar uma pessoa cega a se servir num restaurante, num self-service, falem o que tem de comida, o que está sendo oferecido. Se falarem, por exemplo, se tiver lá frango, fica muito vago. Mas frango como frango frito? É frango cozido com batatas? Enfim, sejam mais específicos. A pessoa cega pode estar do seu lado segurando o próprio prato e vocês coloquem, perguntem que tanto você gosta, coloquem pouco, É uma colher de arroz? 2, uma concha de feijão? Aqui temos feijão em caldo, feijão tropeiro. Enfim, sejam o mais específico que vocês puderem no que se refere à comida. Se vocês tiverem, se a pessoa cega for já do convívio de vocês, por exemplo, mesmo assim, não, e vocês sabem que essa pessoa gosta, vamos assim supor que estamos num churrasco, e vocês sabem que ele gosta de carne, nem por isso fiquem enchendo de carne o tempo todo. Sempre perguntem, fulano, você quer mais carne? Tem linguiça, você quer? Pão de alho, você quer? Não é pelo fato de você saber que essa pessoa gosta de determinada comida ou determinada iguaria que vamos encher, Vamos até ele estourar. É sempre bom consultar. Gosto de cerveja, fulano, você quer mais cerveja? Outro detalhe. Se vocês forem servir uma pessoa cega, nunca coloque o talher, o prato, o garfo, por exemplo, virado com o cabo para o lado que a pessoa está.
Porque, por exemplo, principalmente se vocês colocarem esse prato antes da pessoa sentar, se a pessoa não souber, com o peito ou a barriga, enfim, de alguma forma, ele vai esbarrar no cabo e o que vai acontecer? Vai entornar a comida por cima dele. Isso vai ser constrangedor. Então, preferencialmente, peguem os talheres e dêem na mão dele ou, minimamente, coloquem do lado do prato e avisem. Mas nunca coloquem o cabo, nunca o garfo ou a colher já dentro do prato com o cabo virado para fora, para o lado que a pessoa vai se sentar. Não façam isso. Estejam sempre atentos. Outro detalhe. Vai servir suco, refrigerante, cerveja, vinho, enfim. Nunca encham até a borda, para evitar o risco de entornar involuntariamente, mesmo ao pegar, se o copo estiver cheio demais, ao levantar, pode ser que acabe entornando líquido, a cerveja, o vinho, o refrigerante, a água, que seja. Isso pode ser desagradável também. Enfim, meus prezados, eu agradeço pela atenção de vocês, transmito um forte abraço e, se for possível, gostaria de ouvir um pouco da voz de vocês, pelo menos qual é a atividade que cada um de vocês exerce, da cidade em que vocês estão morando. Como eu já disse, eu moro em Vila Velha, aqui no Espírito Santo. Vila Velha faz parte da Grande Vitória. E quem sabe, se um dia algum de vocês passar por aqui, podem guardar meu número de celular, que é o 27 999 66 20 86, e a gente pode manter contato se vocês quiserem, né? Vez por outra, uma mensagem: e aí, gente, como você está passando? Precisa de uma leitura? Eu gravo para você. Opa, é claro que eu vou aceitar. Então, um forte abraço para todos vocês e obrigado pela oportunidade.